Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas, as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado, principalmente nessa cobertura. A presença de todos vocês é muito importante. E eu peço que vocês continuem nos seguindo, tanto aqui pelo YouTube também, aqui pelas plataformas de áudio, né? Independente do local onde você está nos ouvindo neste momento. A sua presença é muito importante, que você continue fazendo isso e compartilhando com seus amigos, tá? Isso ajuda muito a gente aqui na divulgação do conteúdo. Então, a gente vai fazer a nossa análise do penúltimo episódio, o sexto episódio da segunda temporada de The Last of Us, que foi um episódio mais lento, porém muito potente, muito significativo na sua existência e também no que ele se propõe. Lembrando que toda a nossa cobertura de séries, a gente traz um pouco dos spoilers do episódio em si, mas a minha ideia sempre é para a gente sentarmos e analisarmos o episódio, não somente naquilo que ele nos entrega, mas nas mensagens que ele nos passa, sempre conceituando com coisas do dia a dia. Isso eu sempre faço nas minhas análises e eu acho que assim a gente consegue compreender a maior grandiosidade do episódio. Mas nessa temporada, como em outras séries que possuem essa possibilidade, eu recomendo que vocês vejam um making of de todas as séries que vocês tiverem. Porque quando você vê o making of, você consegue adentrar dentro da cena e ver todas as referências que aquilo passa, que o episódio passa, cada detalhe faz muita importância para o episódio como um todo. E este aqui é muito significativo para você que já conhece a história dos jogos também. Então, tem coisas que não estavam nos jogos e que foi mais ampliado aqui. Eu achei bem interessante mesmo. Então, aqui nesse episódio, a gente vê muito eu vou dizer, essa síndrome do bom salvador que o Joel sempre teve. Porque você vê ela aqui em todo episódio. Você vê desde o primeiro episódio da primeira temporada de The Last of Us. Você vê ele em toda a sua significância. Você tenta entender o que ele fez no final da primeira temporada, sabendo que aquilo não tem uma justificativa, que aquilo não tem uma explicação plausível. Apesar que a gente tenta colocar que o amor de pai, o amor de mãe, ele é o suficiente para que as coisas aconteçam. Mas nós somos feitos, além dessas nossas experiências paternas e maternas, nós somos feitos também das nossas escolhas. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente vê durante todo o episódio. Porque aqui a gente começa a ver a série, na verdade o episódio, em dois pontos muito importantes. Primeiro a gente vê um pouco da adolescência do Tommy e do Joel, lá com o seu pai, em Austin, no Texas, se eu não me engano. Agora as memórias acabam voltando um pouco do episódio. E o quão dura era a relação do pai deles com eles. O pai deles trabalhava na polícia e ele tinha essa relação muito truculenta com os filhos, principalmente na relação dele com o próprio pai dele. Então, ou seja, de geração em geração, esse ritmo de violência sempre foi muito pautado, mas com relação aos irmãos, isso não aconteceu. Com relação aos irmãos, o sentimento de proteção que o Joel tinha, uma vez que a violência era algo muito forte, foi
essa resposta que ele deu ao sentimento e a todo medo que ele sentia com relação ao pai e numa tentativa de proteger o irmão para que o irmão não fosse como o pai e ele também, sabe, de certa forma. E quando a gente vê o episódio em si, você tenta analisar esses detalhes, você vê que mesmo depois de tudo que aconteceu lá no final da primeira temporada, a mentira que o Joel contou para ele, ele tentou ver um significado naquilo ali. Ele precisava, na cabeça dele, salvar a ele, porque ela o salvou. Isso é uma coisa que a gente sempre viu ali durante toda a primeira temporada e muitos criadores de conteúdo deram muito desse respaldo nessa análise. Mas a pergunta que se faz é: será mesmo que ele a salvou? Ou será mesmo que ela não tinha esse direito de escolha? E no caso, ao invés de tatuar a borboleta, ela acabou tatuando a mariposa, que não significa transformação, que não significa esse ressurgimento, e sim a morte. Então, ou seja, é como se ao invés de transformar-se em algo que era muito importante, o que acontece muito com a borboleta? A borboleta ela sai do casulo para virar a borboleta, a mariposa ela acaba sendo o oposto, isso significativamente, né? A gente sabe que ambos aí têm significados não tão iguais. E o episódio, se você for pensar bem, é como se tudo aquele momento bom que a Ellie tivesse vivido com ele tivesse morrido a fase. Então a gente entende o porquê que ela não conseguiu tocar lá naquele outro episódio, ou seja, aquela fase já morreu para ela e agora ela está numa nova fase. Mas será que agora ela realmente perdoou o Joel? Será mesmo que agora ela entende o que aconteceu? Será que ela não está morrendo aos poucos, mesmo sendo imune ao Cordyceps? E o sentimento que ela sente não é o mesmo que a Abby tem? Então a gente começa a entender essas dinâmicas acontecendo. E não, eu não concordo com o que a Abby fez. Ela foi sádica, ela foi cruel, como o Joel foi com Eugene. Então, a gente equipara muito os dois, porque aqui, a gente já disse isso em outros episódios, não existem mocinhos totais nem bandidos totais. Aqui são pessoas fazendo suas escolhas. Algumas boas, outras nada boas. E durante todo o episódio, a gente vê essa questão das escolhas. Porque sim, a Ellie, ela podia sim fazer as suas escolhas, mas esse sentimento protetor, de um bom salvador que o Joel tinha, meio que podou ela, sabe? É como se uma planta tivesse crescendo desordenadamente e você tivesse que podar essa planta. É exatamente o que o Joel, de certa forma, fez com a Ellie, né, durante os seus primeiros anos ali em Jackson, porque quando eles chegaram lá, ela estava já nessa situação de completar 15 anos, e ela já saiu de Jackson quando fez 19, então, ou seja, durante esse período, eles viveram ali aquilo que eles acreditavam que era a melhor situação, mas a Ellie sempre teve essa questão com ela. Será mesmo que o Joel me contou a verdade? E com essa questão do Eugene, ela acabou descobrindo através do olhar dele que ele mentiu para ela muito mais do que uma vez. Então, ou seja, esse sentimento deles acabou mudando. E isso não significa que aquelas experiências que ela teve, igual por exemplo aquela experiência que ela teve com relação à cápsula espacial, com relação ao dinossauro, com relação ao museu, aquilo
ela ficou com ela. E aquilo na formação de uma pessoa é extremamente importante. A figura paterna e materna na vida de alguém é dois alicerces muito importantes. Aliás, são, né, dois alicerces muito importantes para que a pessoa tenha uma construção muito mais forte, muito mais plausível, principalmente diante dos desafios da vida, onde vai chegar um momento em que você não terá mais esses dois alicerces, você terá que seguir a sua própria jornada. E aqui a Ellie agora está neste ponto em que ela não tem mais o Joel com ela, e fica muito mais significativo o que aconteceu quando o Joel morreu no segundo episódio, porque ela viu a mentira dele quando ele matou o Eugene. Ela teve essa conversa com ele na varanda, em que os pratos foram devidamente limpos e ela deu a ele a segunda chance que seria interessante eles terem, mas que não tiveram este tempo. Então a perda do Joe no segundo episódio para ele foi ainda mais significativa, porque ali ela já havia dado para ele essa segunda chance e a Abby tomou isso dela. Então, ou seja, é mais uma coisa que esse mundo tão caótico acabou fazendo com a Ellie. E, de certa forma, dando para ela essa dinâmica de que agora, com a Dina grávida, ela pode ter esse vislumbre de que se eu posso ser o pai desse bebê, olha só que coisa complexa, e que se ela com este bebê, ela não pode ser melhor do que o Joel foi com ela. E vocês podem ter certeza, se essas possibilidades acontecessem ou se vão acontecer, ela com certeza, a mentira já ia ser a primeira descartada, principalmente no momento em que ela conta para Gale o que realmente aconteceu. E você vê que até a própria questão das escolhas da Ellie. Você vê que a Ellie ela é muito impulsiva, ela é muito tempestiva muitas vezes, mas isso é da própria maturidade. Mas a gente entende que ela teve uma construção de vida muito diferente da construção de vida do Joel. E não dá também para simplesmente querer que uma menina de 19 anos, que tenha suas questões internas mudadas, descobrindo que ela era imune, descobrindo que tem um vírus, que tem um fungo no mundo que destruiu aquele mundo que ela jamais conheceu e que agora ela está só vendo essas coisas acontecerem, no mundo em que tem militares tentando dominar esse mundo, no mundo em que você precisa correr de tudo e de todos muitas vezes e que você precisa se adaptar e se readaptar de maneira muito rápida, de maneira muito objetiva. E claro que isso não é a melhor das missões. Então, é uma tarefa que não é fácil nem para a gente, né? No nosso dia a dia, se você for pensar bem, os desafios em que a gente vive todos os dias. Esses desafios, se você não tiver essa resiliência, se você não tiver esse jogo de cintura, se você não tiver uma inteligência emocional bem montada, bem estruturada, simplesmente você cai por terra com muita facilidade. E tem pessoas que realmente não são preparadas para isso. São pessoas que os pais foram muito protetores, como o Joel foi, ou também os pais são muito agressivos, como o caso do pai do Joel. Então, cada um acaba tendo que se adaptar de uma forma ou de outra. Então, até mesmo isso faz a gente ver essa complexibilidade de pessoas que nós temos hoje em dia. Agora, o que você vai fazer com o que você aprendeu, a escolha é sua. A escolha não é do seu pai, a escolha não é da sua mãe.
essa escolha é sim sua. E é muito interessante esse episódio colocar isso pra gente, porque o Joel fez as suas escolhas certas e completamente tortas. E agora é a vez da Ellie realmente fazer as suas próprias escolhas. Na verdade, ela já fazia há um certo tempo, mas agora essa questão é maior, porque agora ela não tem um dos alicerces dela. Aliás, o único que ela, digamos, conheceu devidamente, tá? Até mesmo porque ela não teve figura materna. Ela só teve a figura paterna e geralmente filhos que são criados por pai ou mãe solo, o pai ou a mãe tenta desdobrar-se para se transformar em uma coisa mais sólida para a criança ali, para o adolescente. E que não é uma tarefa das mais agradáveis e não é a matéria mais grata de todas. Mas dependendo do que essa criança vai entender do recado que você dá para ele, com certeza você vai ter muitas fontes positivas. E tem um ponto que eu preciso levantar aqui nessa série e que vai ter e não ter a ver com relação ao episódio em questão. O fato de uma pessoa vier de um ambiente extremamente tóxico ou vier de uma mãe que é extremamente narcisista, que é extremamente egoísta, que quer criar o filho para ela, ou também de pessoas que têm uma família sólida, saudável, que as crianças escolhem melhor as suas escolhas. Então veja a palavra que eu usei, escolhem melhor as suas escolhas. Muitas vezes isso vai determinar o que elas são e não, até mesmo porque, como eu disse, vai depender das escolhas que ela vai fazer. A gente pensa nisso e eu acabei pensando nisso nessa análise aqui e exatamente nesse momento eu pensei nisso. Porque a gente lembra daquele crime que aconteceu na High School Columbine e a gente lembra de outros eventos, por exemplo, os grandes transformadores aí da nossa sociedade, nem todos tiveram um pai e uma mãe amorosos. A maioria teve muito não na porta, né? E acabaram usando isso a seu favor. Enquanto lá naquela escola, os atiradores acabaram usando isso contra, alimentando o ódio e a dor que eles sentiam. Então, ou seja, eles não quiseram saber de ajuda, eles simplesmente queriam punir as pessoas, como a Ellie fez com o Joel aqui nesse episódio, contando para Gale a verdade. Então ela não queria simplesmente que ela soubesse a verdade, mas sim punir o Joel pela mentira que ele contou. Então assim, escolhas mais uma vez e o que você aprende na vida, dos seus erros, dos seus acertos, das coisas que te feriram, das coisas que te machucaram. Você tem a escolha, você tem o direito de fazer da sua vida a melhor vida possível, mas a escolha é sua e você não precisa ter momentos bons nem momentos só ruins para que você faça boas escolhas. Então você pode fazer boas escolhas independente do lar que você veio. E aí ele tá mostrando isso aqui pra gente em The Last of Us, que ela não teve exatamente um lar. Ela foi ter um lar depois que ela foi pra Jackson, entende? Então aí ela tem um lar, digamos assim. Nem o Joel, na verdade, sentia que aquele era o lar dele, como a Maria falou com ele ali no episódio. Antes vocês se acharam refugiado, que o Joel se achava um refugiado, de certa forma, mas que é família. Ele é o irmão do Tommy, ele é o tio do filho dela, ele é o, digamos, o cunhado dela, então é família. E família ajuda o seu parente. Só que às vezes na família você pode ter o seu maior inimigo também. Mas é tudo a questão das escolhas. Se alguém te fez mal, você não precisa bater na mesma face que te bateu. Mas você pode mostrar para a face que te bateu de que você pode ser melhor
do que ele, assim como o pai do Joel diz para ele e assim como ele diz para ele ali naquele emocionante final de episódio. E ela tendo que agora carregar essa questão com ela entre as lembranças do que ela viveu com o Joel, entre os julgamentos que ela está fazendo diante aquele mundo e os desafios em que ela vai enfrentar, entre o que ela viveu antes de conhecer o Joel e a Tess, antes dela conhecer a Marilyn e toda essa dinâmica desse mundo pós-apocalíptico maluco que ela precisa lidar e tentar sobreviver e tentar ainda fazer com que a Dina sobreviva e, consequentemente, o seu filho. Mas, até que ponto a Ellie não vai morrer nesse preço? Porque essa menina tá morrendo todos os dias. Morre seus sonhos, morre as suas esperanças e, ao mesmo tempo, nasce como, ao invés da mariposa ser a borboleta. E que eu acho que a Ellie, na verdade, ela tatuou uma coisa achando que estava tatuando algo que significava, uma vez que significava aquilo naquele momento para ela. Mas, na verdade, ela estava, sim, querendo tatuar, era a borboleta, porque ela entendia, sim, o seu propósito, que era dar a sua vida para o bem de muitos. Só o Joe que não entendeu isso, mas esse sempre foi o propósito da Ellie, como está sendo agora, de proteger a Dina e de proteger o bebê da Dina. Então, assim, a gente, quando vê todo esse episódio, você vê o making of, você entende a grandeza disso aqui. Porque The Last of Us não é só sobre o Joel, é sobre a Ellie. The Last of Us é sobre a nossa sociedade. E o que a gente está fazendo com essa nossa sociedade? E o que essa sociedade está fazendo com a gente? Porque se você não tiver uma cuca bacana, você vai fazer só porcaria na sua vida. E se você deixar essas coisas ruins, esses sentimentos ruins mudarem a sua vida, naturalmente você pode também não fazer as melhores escolhas. Então é um conselho que eu dou para vocês, inclusive para quem é fã dos jogos, aí para todo mundo. Faça as melhores escolhas e procure sempre ver o lado bom das coisas. Vai ter momentos que esses lados bons não serão vistos de forma alguma, mas nada como um dia depois do outro, nada como um ano depois do outro, como teve essa mudança aqui de anos durante o episódio. E esse flashback que agora nos posiciona para o 7º e último episódio da temporada. Cara, que temporada bacana! A gente vê os altos e baixos de todos esses personagens e principalmente essa construção de cada um deles e o que cada um deles significa dentro dessa jornada. Porque nessa jornada pode restar apenas um de nós, como pode restar nenhum de nós, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu acho que essas são as minhas impressões do episódio. Se caso você achou completamente diferente do que eu achei, você está totalmente à vontade para poder dizer nos comentários o que você realmente achou do episódio. Você não precisa concordar comigo e também dá uma olhada nas impressões dos criadores de conteúdo. Para mim, agora esse aqui pula o episódio 2. Que é o melhor da temporada para mim até agora. Não porque ele é um episódio rápido ou lento, ou porque tem o Pedro Pascal, nada disso. Mas pela construção do episódio e o significado que ele tem durante toda a temporada. Depois, logicamente, fica o episódio 2 para mim. Essa é a minha opinião. E então é isso. Nos vemos nos próximos episódios, né? Esses dias eu não trouxe a análise do arco, do último arco, né? Na verdade, de Andor e a análise, mas a gente vai trazer durante essa semana, tá? Realmente eu dei bobeira e não trouxe a análise para vocês, mas nós vamos trazer ainda nos próximos episódios. Então, muito obrigada para você que está nos acompanhando nessa cobertura. Continue com a gente, porque semana que vem a gente tem o último episódio
da temporada. A gente vai fazer a análise dele e, na sequência, a gente vai fazer a análise da segunda temporada como um todo. Então, muito obrigada para você que está nos acompanhando até agora, né? Que Deus abençoe.